Olá a todos, meu nome é Carlos Emanuel Soares. É um prazer estar aqui, podendo palestrar para vocês pelo Congresso, né, Primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia. Agradeço a todos os membros do Conabion pelo convite. Eu hoje vou ministrar para vocês uma palestra sobre micro-organismos não convencionais e seu potencial de estudo para a agricultura brasileira, né? Me apresentando um pouquinho, como eu falei, meu nome é Carlos Matos Soares, eu sou biólogo de formação ali pela Universidade Católica de Brasília, realizei meu mestrado também pela Universidade Católica em Ciências Genômicas e Biotecnologia, e o meu doutorado é em Tecnologias Químicas e Biológicas pela Universidade de Brasília, com a minha especialização ali em biotecnologia microbiana, né? Hoje eu sou pesquisador de pós-doutorado junto aos laboratórios da Embrapa Cerrados e Embrapa Agrobiologia, que ficam aqui em Brasília, no Distrito Federal, né? Também sou membro do grupo de pesquisa multidisciplinar junto à Unipan, que é afiliada à Universidade Federal do Piauí, e eu também sou fundador da equipe empreendedora SESMATEC, que é uma equipe que tem o objetivo ali de desenvolver estudos na área de microbiologia do solo, microbiologia agrícola e bioestudos, né? E hoje eu gostaria de trazer para vocês essa temática sobre estudos de micro-organismos não convencionais. Mas, primeiramente, queria dar umas definições sobre o que são micro-organismos não convencionais, né? Então, a definição mais acertada hoje é que micro-organismos não convencionais, eles são aqueles micro-organismos benéficos que são encontrados em diferentes tipos de ambientes, desde ambientes extremos a ambientes muito específicos e que eles vão apresentar potencial biotecnológico para o desenvolvimento de novos processos industriais, como processos fermentativos, que possam ser aplicados ali no setor alimentício, farmacêutico e agrícola, né? Então, esse é o conceito mais utilizado até o momento para essa área de estudo, e é importante ressaltar que a maioria dos estudos são focados em micro-organismos das leveduras, né? Então, são micro-organismos não convencionais focados em estudos de leveduras que não pertencem ao grupo das Saccharomyces cerevisiae, né? Então, eles geralmente, a gente acha essa nomenclatura de não convencional com grupo de não Saccharomyces. No entanto, eu venho aprofundando os meus estudos e eu venho trazendo uma outra abordagem, que é que esse conceito ele abrange também outros tipos de micro-organismos que vão além das leveduras, como, por exemplo, as bactérias presentes na rizosfera, ou os próprios fungos filamentosos, microalgas e outros tipos de micro-organismos que têm interação ali no solo em geral, né? Ou então em outros ambientes que a gente possa estar explorando, né? Então, por isso, o conceito não convencional é tão abrangente para esses micro-organismos. Bom, a gente sabe que hoje os micro-organismos mais utilizados são principalmente desses grupos que eu mencionei. São as leveduras, são bactérias, são filamentosos, micorrizas, microalgas, né? Até mesmo cogumelos a gente pode estar aplicando em diferentes áreas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então a gente tem, por um exemplo, na aplicação da indústria alimentícia, a gente tem diferentes micro-organismos entre bactérias e leveduras que são utilizados ali para a produção de pães, de cervejas, de vinhos, destilados, né? E também a gente tem alguns micro-organismos que acabam por serem utilizados na estratégia de buscar alternativas que tentem melhorar a qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, as bactérias da Xanthomonas, que conseguem produzir um tipo de polissacarídeo, que é um biofilme, né, que são moléculas que acabam tendo uma função de emulsificante ou estabilizante, que podem até mesmo substituir o glúten na farinha de trigo, por exemplo, né? Então, ele acaba sendo utilizado na produção de alimentos que não têm glúten, e isso traz uma melhoria na qualidade de vida para pessoas que eventualmente não podem se alimentar do glúten. Um outro exemplo são as leveduras, Saccharomyces e até mesmo as
Vickers Pastores ou Vickers chips, né, que podem, então, produzir outros tipos de produtos de interesse alimentício, como, por exemplo, o xilitol, que é um coproduto, né, um produto a partir do metabolismo fermentativo dessas leveduras, que eles acabam sendo aplicados na indústria como alternativas a adoçantes e aos açúcares para bebidas como chás, cafés, né, e outros sucos e outros alimentos. Né? Então, existe uma diversidade de produtos. A gente também tem bactérias que a gente utiliza para a produção de alimentos derivados do leite, ou a própria cevada também. E isso nos dá um leque de possibilidades para se trabalhar com outros micro-organismos que tenham funções, então, parecidas, que venham a ser de interesse alimentício. Na aplicação médica, por exemplo, a gente tem o uso de bactérias que são facilmente manipuláveis, como as E. coli, que elas podem ser utilizadas para a produção de um determinado composto médico, como, por exemplo, é o caso da insulina humana, né? Então, a gente tem aí o uso da biotecnologia, mais a biologia molecular e ferramentas de análise moleculares que a gente consegue fazer a inserção de um gene humano em uma bactéria, fazer com que ela expresse esse gene em um bioreator, e esse gene, então, acaba expressando a proteína da insulina, que a gente pode, então, transformar isso em medicamento, barateando os processos, barateando o acesso ao remédio e, sem dúvidas nenhuma, permitindo que a qualidade de vida das pessoas que, por exemplo, sofrem com diabetes possam melhorar e muito. A gente também conhece ali o caso dos antibióticos, que são produtos farmacêuticos e clínicos extremamente importantes na saúde do dia a dia da população, né? Então, a busca por novos micro-organismos que sejam capazes de produzir substâncias que possam ser utilizadas como remédios de antibióticos é um potencial muito grande. Então, o estudo de micro-organismos não convencionais também permite que a gente busque novas espécies que produzem novos compostos que possam ser utilizados na produção desses remédios também. Outra atuação é a aplicação no setor energético, né, na produção de energias renováveis. Né? Então, a gente sabe aí que por meio do uso dos processos fermentativos, por exemplo, das leveduras e de alguns tipos de bactérias como os bacilos, a gente consegue, então, otimizar a produção de compostos que podem substituir a fonte do petróleo como fonte de combustível primário. Então, a gente tem aí a produção do biodiesel, a gente tem a produção do etanol de segunda geração, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente já tem ônibus que circulam para a população a partir de 100% do uso de biodiesel produzido de maneira renovável, sustentável. Isso traz um impacto muito grande, que começou com o estudo da validação de micro-organismos que ainda não tinham sido explorados, que pudessem fazer parte dessa rota enzimática e essa rota metabólica. Tá bom? Bom, e por fim, na área agrícola, a gente tem uma gama de micro-organismos que são aplicados já hoje em dia, a gente já tem produtos agrícolas e insumos biológicos que são utilizados para o estudo agrícola, mas que também abrange um interesse na busca de novos micro-organismos, principalmente aqueles não convencionais, para o estudo dessas aplicações agrícolas, principalmente quando a gente está buscando otimização de cultivos agrícolas, redução do uso de pesticidas. A gente sabe que o Brasil ainda é um país que usa muito defensivos químicos e que, devido às novas políticas, né, principalmente pela aprovação do Plano Nacional de Desenvolvimento de Insumos em 2020, a gente tem aí um investimento maior e uma procura maior, tanto por parte dos pesquisadores, como por parte dos próprios produtores, em busca de alternativas que fossem mais sustentáveis para os seus cultivos e para a otimização dos seus processos industriais e agrícolas. A gente tem que lembrar que esses micro-organismos não convencionais, eles
tem que ter algumas características que possam justificar a sua investigação. Então, normalmente a gente busca micro-organismos que tenham a capacidade de realizar a promoção de crescimento vegetal através da produção de fito-hormônios ou da solunização de nutrientes que estejam presentes no solo e que sejam um pouco mais difíceis de ser acessados pelas plantas e a interação com esses micro-organismos sejam facilitados pela ação entre planta e micro-organismo não convencional. E como que a gente faz, então, para a gente poder começar a validar o estudo desses micro-organismos não convencionais? A gente parte principalmente para três ferramentas, né, ou três estratégias, vamos dizer assim, que hoje são as mais utilizadas para esse tipo de estudo de novos micro-organismos com potencial biotecnológico. Primeiro, a gente tem ali o estudo da morfologia e da fisiologia, que é a metodologia mais tradicional, né, que vem utilizada desde a década de 60 para a caracterização das genes que venham a ser utilizadas para melhoramento de cultivos agrícolas, né? Também a gente tem visto muito investimento no uso de ferramentas tecnológicas como a metagenômica e através dos estudos de DNA, RNA e toda essa parte de informática, vem crescendo o investimento nessas tecnologias que permitem, então, a gente trazer outras abordagens para a identificação e estudo de micro-organismos não convencionais. E além também da própria metaboloma, que visa aí a gente tentar estudar um pouco da produção de compostos de interesse que são produzidos por rotas metabólicas desses micro-organismos, sejam como metabólitos secundários, sejam como uma expressão enzimática ou de uma determinada proteína, que possa ter fins agrícolas ou fins industriais que sejam extremamente interessantes e que sejam válidos para que esses micro-organismos passem a ser um micro-organismo validado no estudo da agricultura. Bom, então eu vou falar um pouco dessas metodologias, porque é importante a gente entender como que a gente faz para começar a estudar esses micro-organismos para trazer para o uso agrícola. Então, primeiramente, a gente precisa definir como a gente vai cultivar esses micro-organismos quando a gente fala dos seus aspectos morfológicos e fisiológicos. Isso porque os meios de culturas eles exercem um papel essencial na sua preservação, no seu crescimento, na sua manutenção e na sua própria armazenamento da sua coleção desses micro-organismos que a gente vai estar estudando ao longo do tempo. Então, a gente tem dois tipos de meios de cultura, geralmente é um meio líquido, um meio sólido, ou também a gente pode ter ali um líquido semissólido, dependendo do que você quer observar ali com o seu estudo focado para aplicação agrícola. Mas os meios líquidos, então, eles são principalmente para você otimizar o crescimento, disponibilizar nutrientes mais abundantes, permitir que sejam realizados estudos morfológicos ou até mesmo estudos de limitação de oxigênio ou de um determinado fonte de carbono. E ali você consegue também adicionar antibióticos para poder fazer uma pré-seleção, evitar que possíveis contaminantes entrem em contato com aquele meio de cultura e atrapalhem o seu estudo com o seu microorganismo. Né? Então, a gente consegue estudar principalmente a morfologia e o comportamento de crescimento desses micro-organismos em meios líquidos. E os meios sólidos, eles também são extremamente importantes, mas são usados mais para que eu possa isolar um determinado micro-organismo em determinadas condições, além de eu poder preservar por um período maior o meu micro-organismo de interesse. Então, quando eu tenho uma amostra de solo e eu quero isolar uma determinada bactéria, eu quero isolar um determinado bacilos, então eu vou fazer um meio de cultura com uma fonte de carbono específica, com um antibiótico para que ele seja tolerante, mas que os outros micro-organismos que venham junto daquela amostra não cresçam, ou eu vou otimizar o pH, né? Que isso é uma questão bastante importante, porque essas condições, que são tipos de nutriente, tipos de cultivo, fatores de oxirredução, se ele tem a necessidade de ter mais oxigênio para crescer, se ele tem menos necessidade de oxigênio, se ele é facultativo, todas essas condições, elas fazem com que a gente consiga direcionar
a identificação de um micro-organismo, seja ele já conhecido ou seja um micro-organismo ainda não descrito pela literatura ou pela probabilidade. E uma vez que a gente consiga, então, realizar essa etapa de estudo morfológico, estudo de comportamento, a gente faz uma bioprospecção desses micro-organismos. Né? Então, essa bioprospecção eu posso fazê-la de maneira escalonada, variando ali desde um pequeno frasco de 200 ml até um bioreator de bancada, e esses estudos são essenciais para eu entender o comportamento do meu microorganismo, quais são os metabólitos que ele está produzindo, as fontes de carbono que são limitantes para ele, ou que são favoráveis para que o seu crescimento ocorra, né? E com isso eu consigo, então, desenrolar e aprofundar o meu estudo de fisiologia e meu estudo de morfologia e comportamento metabólico dos meus micro-organismos, até que eu possa, então, levar ele ao escalonamento, a um industrial, a nível industrial, para reatores de 100, 200 litros, dependendo, né, da demanda ou da atividade que eu vou exercer. Né? E para isso eu preciso entender alguns parâmetros quando eu faço esse estudo de morfologia e comportamento desses meus micro-organismos em bioreatores ou em ambientes líquidos, eu faço um estudo sobre o meu comportamento. Então, normalmente, eu já vou ter passado pela etapa de seleção do meu meio de cultura, da minha fonte de carbono, das minhas condições de crescimento, como eu quero que ele se comporte, né? Como eu sei que é a condição ideal para ele se crescer. E a partir daí, então, eu venho com atividades de crescimento, e aí eu acompanho com a sua curva de crescimento, eu vou saber ali quando é que ele começa a fazer a sua fase de aceleração, depois ele entra na fase estacionária, depois a fase de declínio, e com isso eu consigo fazer parâmetros de estudos e parâmetros, avaliar, por exemplo, quais são os metabólicos que ele está produzindo, se aquele metabólico ele é um metabólico de interesse, se eu estou dando um ou dois fontes de carbono, se ele está consumindo essas fontes de uma maneira mais rápida, mais lenta, se ele vai produzir algum composto que eventualmente, depois de um determinado tempo na curva de crescimento, pode ser um fator inibitório, por exemplo. Alguns micro-organismos produzem, quando utilizando determinadas fontes de carbono, eles produzem ácido cético, podem produzir compostos orgânicos que, em determinadas concentrações, eles vão acabar inibindo o seu crescimento. E tudo isso é importante para que eu possa validar, então, se aquele microorganismo tem realmente potencial biotecnológico ou se ele não tem potencial ou se ele vai ser aplicado de uma maneira diferenciada para um determinado estudo. Né? Então, como a gente está focando, geralmente aqui na palestra, a gente está focando em micro-organismos que têm um potencial de aplicação na indústria, esse micro-organismo ele possivelmente precisa crescer em fontes de carbono específicas, como é o caso da xilose, que ela é um carboidrato de 5 carbonos. Isso, o fato de ele ser um carboidrato de 5 carbonos, ele é um carboidrato limitante para uma série de micro-organismos que não conseguem naturalmente consumir e fermentar esse açúcar, né? Então, esse microorganismo já tem um potencial ali, porque ele já faz isso naturalmente, não precisaria estar fazendo uma modificação genética, que seria um gene de um outro, criando um ogênio. Então, eu posso validar esses microorganismos só porque eles já são naturalmente capazes de fazer algumas etapas que outros microorganismos convencionais não fariam. Né? Bom, uma alternativa para quando a gente quer, vamos dizer assim, acelerar o processo de identificação e estudos, mas não necessariamente a gente vai fugir dos aspectos morfológicos e fisiológicos, a gente pode apenas, vamos dizer assim, inverter a ordem do estudo, é por meio do estudo de metagenômica. Né? Por quê? A metagenômica, por sua vez, ela me permite uma avaliação mais rápida para conhecer quem são os micro-organismos de uma determinada amostra de. Então, eu extraio o DNA genômico daquele solo, daquela água, ou daquele ambiente que eu quero isolar. Eu consigo, por meio de comparações de sequências de pares de base e tamanhos de pares de base, eu consigo comparar com bancos de dados já filtrados
que hoje estão cada vez mais alimentados e mais robustos, como o próprio MSBI, que são bancos de dados que me permitem fazer uma identificação ou pelo menos chegar a uma proximidade de níveis de gênero, às vezes de espécie, a depender de como eu sequenciei aqueles genomas ou aquele microorganismo, né? Além disso, eu consigo identificar por esses estudos de metagenômica e bioinformática algumas funções gênicas, algumas funções metabólicas, eu consigo validar grupos com potencial biotecnológico e eu não necessariamente preciso de um cultivo prévio de um determinado amostra para que eu possa estudar esse microorganismo. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que, para a agricultura, estudos de metagenômica de solo são um fator, vamos dizer assim, de um filtro. Então, se eu quero saber, por exemplo, que numa amostra de solo X eu quero saber se eu tenho mais pseudomonas, ou se eu tenho mais leveduras, se eu tenho mais tricodermas, ou se eu tenho mais um fungo fusarium lá, que pode ser patógeno para o meu cultivo, se eu consigo fazer análise metagenômica e identificar de uma maneira um pouco mais rápida, para que depois eu possa isolar esses micro-organismos, eventualmente, e buscar um micro-organismo que seja alvo e com potencial de aplicação, isso é maravilhoso. Isso eu ganho tempo para a pesquisa, para o agricultor, e até para o desenvolvimento aí de estratégias de um possível manejo, não que seja a melhor solução, mas ainda assim é uma alternativa que pode vir a ser abraçada e a ser aprofundada com novos estudos e com mais aprofundamento, tá? Mas sempre um associado com o outro. Então, eu preciso fazer uma metagenômica, legal, mas eu tenho que voltar uns passos atrás, fazer a contagem de colônias, fazer o crescimento do meio líquido, fazer o estudo da morfologia, para eu poder saber a aplicação que ele vai ter ou a interação que ele vai ter com a planta ou com um determinado microorganismo se ele tiver uma atividade de biocontrole, né? E, por fim, uma estratégia que ela tem sido bem utilizada e ela também vem agregando valor aos estudos de micro-organismos não convencionais para a agricultura é a própria metabolômica, porque a metabolômica ela visa estudar as moléculas produzidas por esses micro-organismos. E quando eu falo moléculas, eu quero dizer principalmente moléculas enzimáticas, metabólitos secundários, proteínas específicas, reações químicas e bioquímicas que podem estar acontecendo pela produção da planta como microorganismo ali no ambiente do solo, ou de microorganismo para microorganismo. Então, eu posso ter um microorganismo que produz uma molécula que inibe o crescimento de um determinado fungo, uma determinada bactéria, e isso facilita que a promoção e a atividade entre a planta e esse microorganismo-alvo sejam mais robustas, aconteçam de mais facilidade, né? E com isso eu consigo trazer alguns benefícios para o meu cultivo agrícola. E por que é importante eu fazer esses estudos prévios de morfologia, de genética, de relações metabólicas, de micro-organismos, principalmente não convencionais, quando eu não conheço esse micro-organismo? É porque, para os estudos e aplicação agrícola, a gente busca atividades que sejam específicas para a planta que eu quero cultivar. Então, um micro-organismo não convencional, quando eu quero que ele seja aplicado no cultivo agrícola, ele tem que apresentar algumas características que possam ser validadas, né? E que elas apresentem estratégias ótimas para o meu estudo. Então, esses mecanismos podem ser de uma ação direta ou uma ação indireta. Como assim? Ações diretas são quando o microorganismo responde diretamente com a planta, seja colonizando a planta, seja produzindo hormônios de crescimento, seja solubilizando nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta, seja produzindo compostos como sideróforos, auxinas, que vão ali fazer a solubilização de algum nutriente, como o ferro, que é essencial para a realização das fotossíntese, e a planta possa captar isso mais fácil ali na rizosfera, né? Então, esse ambiente rizosférico, onde acontece a relação direta desses micro-organismos com a planta, ele é extremamente
diversos geneticamente. Então, ali é onde eu consigo encontrar o meu boom de micro-organismos não convencionais e que eu possa aprofundar o meu estudo ali com ele, saber se ele vai ser um micro-organismo benéfico, se ele vai produzir esses fitohormônios, se ele vai conseguir solubilizar esses nutrientes, se ele vai fazer a fixação biológica de nitrogênio, né? Então, esses mecanismos diretos, eles são muito importantes. Mas eu também tenho mecanismos que são o que a gente chama de mecanismos indiretos, que são para evitar estresses bióticos e abióticos para a planta. O que significa isso? O biótico é quando ela sofre uma enfermidade, então um microorganismo consegue produzir um determinado composto que vai proteger ela de uma doença, ou de um ataque de um inseto, ou de uma praga, né? E o estresse abiótico seria a adaptação que a planta tem sobre condições que não são orgânicas. Então, eu tenho, por exemplo, a presença de metais pesados no solo, e aí alguns micro-organismos conseguem fazer a assimilação desses compostos e reduzir a toxicidade do solo, corrigir pH, ou então até mesmo auxiliar no combate às mudanças climáticas, na escassez hídrica, e isso faz com que a planta se resista e se tolere um pouco mais às adversidades encontradas durante o seu desenvolvimento. E isso é extremamente importante para que a gente consiga, então, olhar para o microorganismo não convencional de uma amostra ambiental e falar: esse microorganismo consegue fazer uma determinada atividade, ou esse microorganismo, junto com outro microorganismo que eu já conheço, conseguem juntos fazer atividades que possam melhorar o desenvolvimento da planta, a sustentabilidade da planta, aumentar a produtividade da planta. E aí eu tenho, então, parâmetros que eu posso estar avaliando e buscando para que esses processos sejam finalizados e validados, né? A fixação biológica de nitrogênio, ela é um mecanismo direto e extremamente importante para plantas que eu tenho cultivos em larga escala, vamos dizer assim, a soja, né? A soja, a gente sabe que o Brasil ele é um dos países exportadores de soja, ele é uma planta que mexe muito no financeiro do país, e ela também é uma planta modelo de se estudar esse tipo de atividade biológica. Não só a soja, mas eu também tenho os feijoeiros, né? A gente sabe que a comunidade de risófilos e bradyrhizófilos, eles são micro-organismos eficientes na colonização desse tipo de planta, do feijão, da soja, e que eles conseguem, então, por meio de uma colonização da risosfera e uma interação com a planta, eles infectam a planta, eles conseguem formar estruturas que eu chamo de nódulos. E esses nódulos, então, vão permitir que a planta realize a captação do nitrogênio atmosférico e possa fixar sozinha. Então, isso me impacta positivamente em cultivos agrícolas, porque eu não precisaria ter que fazer um manejo com adubos, fertilizantes químicos, por exemplo, com a ureia. Precisaria ficar aplicando ureia com a mesma quantidade que eu aplicaria se essas plantas não tivessem a presença desses micro-organismos fixadores de nitrogênio. E por que que isso é tão importante para o mercado de bioinsumos, o mercado agrícola, né? Porque o mercado de bioinsumos ele vem crescendo nos últimos anos. Bactérias como os risófilos, os braxisófilos, os próprios hospedeus, eles vêm sendo uma marca do Brasil em frente à busca de uma agricultura mais sustentável e que visa pegar a redução do uso de defensivos químicos em cultivos agrícolas de interesse financeiro e de grande impacto. Só para vocês terem um panorama geral, assim, em 2020, uma revisão do mapa mostrou que o mercado de biodefensivos, só no Brasil, ele cresceu cerca de 70%. Foram mais de 40 quase 40% de novos produtos registrados entre os anos ali de 2005 a 2020. E esses novos produtos, eles são produtos à base de insumos biológicos. Então, eles têm nas suas combinações, formulações ou extratos metabólicos de micro-organismos que são aplicados hoje na agricultura brasileira.
E isso gerou para o Brasil uma receita de 460 milhões de reais em produtos orgânicos. Então, é um salto muito importante para a agricultura e para o estudo de novos micro-organismos, porque a gente vê que, além dos micro-organismos tradicionais que a gente já usa na agricultura, como o próprio azospirilo brasiliensis, como o próprio bradyrhizobium japônico, as leveduras que a gente usa como suplementação para a ração animal, isso é extremamente importante e válido, esse investimento, porque novos micro-organismos estão entrando no mercado. A gente sabe que tem produtores que estão investindo e buscando fazer a produção dos seus próprios inoculantes via tecnologias on-farms, e a gente sabe que isso é uma tendência, que isso vem aumentando, e que fique registrado que isso tem o seu lado positivo, porque isso mostra que os agricultores estão querendo alternativas para que possam reduzir a sua pegada ambiental, possam diminuir os seus custos com defensivos químicos e também é, é, garantir que a sua agricultura se torne uma agricultura sustentável. Lembrando que toda nova tecnologia precisa ser estudada, precisa ser investigada, precisa ser validada, né? Não dá para se fazer de qualquer jeito, e com os insumos biológicos não é diferente. Em vista disso, a gente tem avanços em relação ao uso de micro-organismos não convencionais e também ao estudo e protocolos pela própria Embrapa que permitem que esses estudos ocorram de maneira eficiente, para que esses micro-organismos e essas produções, esses estudos sejam condizentes e que eles tenham um efeito positivo na agricultura de uma maneira geral. Só para vocês terem ideia, ontem saiu uma notícia de que a Embrapa Miriçogo, de Minas Gerais, está abrindo uma biofábrica, está montando uma biofábrica para que a gente possa capacitar produtores em relação à produção de insumos, né? Apegando os estudos relacionados aos controles de qualidade, ao desenvolvimento de novos insumos e saber como desenvolvê-los de maneira eficiente e válida e bastante efetiva nos seus cultivos agrícolas finais. Né? Em vista disso, eu gosto de trazer alguns estudos de referências iniciais para quem quer saber mais desses micro-organismos não convencionais, principalmente focados em leveduras, é, que, que são, né, vamos dizer assim, o pioneiro para que essa terminologia comece a aparecer na literatura, mas lembrando que esses micro-organismos não convencionais eles também podem ser modelos para outras aplicações, não só a aplicação agrícola, que é o caso, por exemplo, das leveduras, do estudo do câncer, como modelos para validação de medicamentos que possam funcionar ali em tratamentos menos nocivos à saúde e à qualidade de vida de pacientes que sofrem com câncer. Né? Outros estudos, e aí eu posso trazer algumas literaturas, como a própria revisão da legislação brasileira aplicada de insumos que a Embrapa produziu recentemente, novas revisões que foram feitas pelo pessoal da Springer, que lançou um livro, né, de leveduras não convencionais e as suas aplicações biotecnológicas, bem como o livro de micro-organismos com potenciais, que traz uma revisão um pouco mais completa, um pouco mais abrangente sobre novas espécies de bactérias que possam ser aplicadas na biotecnologia, não só na biotecnologia agrícola, mas também na alimentícia e na farmácia. E eu gosto de trazer também que esse ano foi um ano centenário da doutora Joana Doraheimer, essa setinha vermelha aí aponta para mim, em que eu tive a oportunidade, no mês de outubro, participar desse curso, que é o curso sobre bioinsumos microbianos, e que essa pesquisadora, a doutora Joana Doraheimer, ela foi uma das pioneiras, eu gosto de dizer assim, uma pioneira na busca de micro-organismos para o melhoramento da agricultura brasileira, né, que ela foi uma das primeiras a estudar o azospirilo, e eu tive a oportunidade de ter em contato com uma série de pessoas que estudaram e que foram alunos e que hoje são professores, que foram alunos dela e que hoje são professores, e eu pude
me aprofundar um pouco mais no estudo de micro-organismos para insumos e também aplicar esses conhecimentos em micro-organismos não convencionais que venham ser ainda validados na agricultura brasileira. E, por fim, gostaria de concluir com a frase do Douglas Adams, né? Que ele fala: eu posso não ter ido por onde eu pretendia ir, mas eu acho que eu acabei terminando onde eu pretendia estar. E isso, para mim, é bem legal, porque se está muito relacionado com os micro-organismos não convencionais, porque não necessariamente aquele micro-organismo específico ele vai ter uma rota que eu gostaria que ele tivesse, mas um outro micro-organismo vai ter, e no final eu vou acabar chegando a um objetivo em comum, que é obter um novo micro-organismo não convencional que eu possa utilizar na agricultura. Né? Então, esse foi um pouquinho sobre micro-organismos convencionais. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu fico à disposição. Desde já eu agradeço a todos que assistiram a palestra e também ao pessoal, mais uma vez, o pessoal do Conavio pelo esse convite. Fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida ou tiver mais curiosidades. Fica aqui o meu e-mail, as minhas redes sociais. Sintam-se livres para me procurar. E desde já, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre micro-organismos não convencionais com vocês. Um abraço a todos, até a próxima.